Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui falar sobre algumas experiências, né, de visões, de dons, dom de visão, revelação. Eu quero aqui falar especificamente sobre esse dom aqui nesse vídeo, mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel. Eu estou bem, graças a Deus. Mas, se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Sabe que o dom de visão e dom de revelação é bíblico, viu? É bíblico. Existiram muitos profetas e alguns profetas também no Novo Testamento. Alguém pode se perguntar, mas isso somente no Antigo Testamento? Não, irmãs, no Novo Testamento. E há irmãos e irmãs que professam a mesma fé, o mesmo segmento nosso, que não acredita nessas em visões e revelações. Tem pessoas que não acreditam. Irmãs, e isso é bíblico, nós não podemos encaixar Deus somente da forma como nós achamos, não, irmãs. Deus, ele já é explicitado e explícito em toda a sua palavra. Aqui em Atos, falando sobre dom de revelação, aqui em Atos, no capítulo de número 11, no verso 27, vai dizer: naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito, esse Espírito está com E maiúsculo, que é o Espírito Santo de Deus, que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. E os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, e que eles, com efeito, fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé. Eu me lembro aqui também, irmãs, de uma passagem onde o próprio apóstolo Paulo, a Bíblia vai dizer que ele queria ir para um lugar, mas ele foi impedido pelo Espírito, e esse Espírito também está com E maiúsculo. Ele foi impedido por Deus, e a Bíblia vai dizer que ele estava em consagração e vai aparecer um varão para ele em sonho e vai dizer: atravessa a Macedônia. Então, irmãs, o dom de visão, dom de revelação, ele é real, ele é bíblico, acontece. O próprio João, lá na ilha de Patmos, quando ele vai escrever o livro do Apocalipse, aquilo dali são visões, revelações que ele teve lá naquela ilha rochosa, né, a ilha de Patmos. Então, irmãs, eu já tive algumas visões, algumas revelações da parte de Deus, e eu quero aqui dizer que uma visão, né, o próprio vídeo mais visto aqui do canal, irmãs, o vídeo mais visto, aquilo dali foi uma visão que eu tive, né? Eu quero aqui falar em rápidas palavras. Eu estava orando alguns anos atrás, e normalmente Deus ele me mostra algumas coisas na oração. Daí vem a importância de você orar, de nós orarmos. Nós não podemos negligenciar o poder da oração. E eu me lembro que eu estava de joelhos dobrados. Oração é tão importante, irmãs, que o próprio discípulos vão falar, né, para Jesus: ensina-nos a orar. Eles poderiam pedir qualquer coisa, mas eles pediram para Jesus: ensina-nos a orar.
Então, irmãs, sobretudo eu, Deus me fala muitas coisas na oração, irmãs, na oração, orando, e ali Deus mostra, Deus revela na oração. E inclusive esse, dessa velha que eu vi aqui, desse espírito, aquilo foi um espírito maligno. Irmãs, aquilo dali não foi literal. Até gravei um vídeo aqui sobre isso. Aquilo não foi literal, irmãs. Mas aquele próprio vídeo daquela experiência foi uma visão. Eu estava em jejum e orando, na oração Deus me deu aquele espírito maligno indo para aquela casinha que tinha aqui no quintal. E várias outras visões. As visões normalmente, irmãs, elas são rápidas. É como se fosse um flash. É rápido, bem, muito rápido, irmãs, muito rápido. E isso eu tive também, irmãs, uma outra experiência dessa. Estou me lembrando aqui, quando eu ainda congregava na antiga igreja, não é essa atual, mas na antiga igreja. Eu me lembro que eu estava lá congregando e eu me recordo que em oração também no meu lar, irmãs, Deus falava e fala muito comigo em oração. E eu me lembro que Deus me dava, eu orando pela igreja, orando pelo pastor, orando pelos ministérios, orando pela igreja. E Deus me dava assim, o meu pastor se aproximando, ele se aproximou na minha frente, dessa antiga igreja. Se aproximou frente a frente, e ali conversando comigo. E ali quando eu levantei de joelho, eu tive a clarificação, eu tive a clareza que meu pastor ele iria conversar comigo. E ali, irmãs, naquele próximo domingo, ele me chamou, ele falou: Raquel, preciso falar com a irmã. E ali foi quando ele me chamou, para essa conversa. E ele perguntou, ele disse que estava orando, pedindo a Deus. E Deus mostrou a minha fisionomia para ele. E ele me perguntou nesse encontro lá na igreja, foi até após a escola dominical, se eu poderia assumir o culto. Acho que era um culto de terça-feira, era um culto de terça-feira, era um culto de ensino, lá nessa igreja batista, na antiga igreja que eu congregava, não é a que eu congrego hoje. E ali ele fez essa proposta, do culto das terças-feiras para o ensino bíblico. E ali, irmãs, quer dizer, Deus já havia falado, quando ele disse, eu quero falar com a irmã, eu já sabia que era algo ali da parte de Deus. Então, irmãs, uma das coisas muito importantes na nossa vida, na nossa caminhada cristã, é nós andarmos na oração e na consagração, porque nós teremos a visão de tudo aquilo que vai acontecer, e Deus mostra e Deus revela. Deus mostra, Deus revela. Então, e várias outras experiências, que Deus foi me dando ao longo dos anos, ao longo das épocas, Deus foi dando, Deus foi falando. Então, há quem diga que a oração ela está ultrapassada, não está não, irmãs? A oração ela não está ultrapassada. A Bíblia vai dizer que tem muita eficácia a oração do justo. A oração do justo pode muito em seus efeitos. A Bíblia diz que Elias, ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Então, você que quer ter visões, quer se aproximar, quer ter uma maior intimidade com Deus, começa e inicia, e é o que é mais certo, mais correto, começar com a oração.
Você que está perdido, não sabe que ministério entrar, não sabe para o que é que Deus chamou, vai para o ministério da intercessão, né? Eu me lembro uma vez também orando, eu vi uma moça, uma mulher, e eu estava ali no quintal, e Deus falou assim, para tudo que você está fazendo e vai orar. E eu, mas agora. Aí fui orar, e na oração, Deus me dava uma moça chorando, muito triste, e eu comecei a orar por aquela mulher. Eu não sabia o nome dela, mas em alguns momentos, né, no passado, eu me lembro de começar a orar e vinha nomes. Senhor, toma fulano, Senhor, toma fulano, pessoas que eu não conhecia, mas ali naquela oração, Deus me trazia. Então, amada igreja, a oração ela serve para tudo, inclusive para você pedir a Deus dons. Uma outra coisa, irmãs, dom de revelação, dom de visão. Se Deus te deu uma visão, Deus te deu uma revelação, que um avião vai cair, que um ônibus ou um carro vai acontecer algo, em nome de Jesus, ore para Deus intervir e dar o livramento. Ore para Deus intervir e dar o devido livramento naquela situação. Quando Deus nos dá uma visão, uma revelação, não é somente para ficar alheios e saber, não, irmãs. Você precisa orar, interceder. Ah, Deus me revelou, tive um sonho. Deus fala também muito em sonho, viu, irmãs? Deus fala pela palavra, Deus usa um profeta, Deus fala na oração, com visões. E Deus fala também muito em sonho, viu, irmãs? E ali você teve um sonho de um avião grande caindo, repreenda. Peça a Deus para dar livramento. Peça a Deus para enviar os seus anjos. Peça a Deus para cortar todo mal, todo laço. Peça a Deus para ter misericórdia daquelas pessoas, para Deus dar o livramento. Interceda por essas pessoas. Peça ao Senhor. Ah, eu sei só para saber. Não, é para você orar e interceder. Aí daqui a pouco vê a notícia na televisão, no rádio. Então, quando Deus, ele mostra, revela, é para você intervir. É para você falar ao Senhor, falar com o Senhor acerca daquela situação. Irmãs, eu tô aqui gravando esse vídeo, eu tô sentindo uma dificuldade muito grande, né? Às vezes tem isso, às vezes tem certos temas que eu falo aqui no canal, que é um peso, um negócio esquisito. Para quê? Para que eu não fale, para que essa mensagem não chegue. E eu quero aqui, te abençoar, você que está aqui até essa hora, assistindo esse conteúdo, porque o maior interessado que você não saiba, isso é o inimigo. Dom de visão, dom de revelação. Outra coisa, o inimigo não quer que você ore, o inimigo não quer que nós venhamos a orar. Tantas distrações, o inimigo ele quer destruir o ministério de intercessão de uma igreja, porque ele sabe que uma igreja que não ora é uma igreja fraca, é uma igreja enfraquecida. Então ele vai também tentar atacar o ministério de intercessão dentro de uma igreja, porque o ministério de intercessão de uma igreja, Deus vai revelando tudo na intercessão, Deus vai mostrando tudo na oração. Nada fica oculto, através do poder da oração. Eu me lembro uma certa feita, e eu quero encerrar o vídeo com essa experiência, eu não vou citar nomes e nem posso citar, mas eu me lembro uma certa feita que eu estava em um lugar, e naquele lugar eu vi uma pessoa de posição
social muito elevada, uma pessoa de uma relevância, espiritualmente falando. E aquela pessoa andando, eu via, irmãs, foi rápido, um demônio. E ali, irmãs, eu sei que eu me calei, não comentei nada com ninguém, eu me calei. E ali eu falei, Jesus, como que é isso? E ali, irmãs, eu sei que passados alguns meses, acho que chegou a passar anos, veio o grande escândalo daquela pessoa. Veio um grande escândalo daquela pessoa. Aquela pessoa fez, né, coisas assim. Então, irmãs, esse dom, ele existe, viu? Esse dom, ele existe. Agora, dom Deus dá para quem é salvo e para quem não é salvo, viu? Eu quero aqui alertar você que não são todos que têm dom de visão, de revelação, de isso, daquilo, que é salvo, que às vezes é um homem de Deus ou uma mulher de Deus, não. Precisamos basear e observar o caráter. O caráter. O próprio Jesus, ele vai dizer, ó, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E ali eles falam, né, não, mas nós não profetizamos no teu nome não falamos línguas, no teu nome, né, não expulsamos. Jesus vai falar ali duramente, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, irmãs, nós não podemos basear a nossa fé, a nossa vida, a pessoa fazendo milagres, prodígios. Irmãs, nem sempre, nem sempre. Isso é dom Deus dá para quem é salvo e para quem não é salvo. Características de uma pessoa salva, de um cristão verdadeiro, são os desenvolvimentos do fruto do Espírito que está lá em Gálatas. Gálatas capítulo 5, depois você lê lá, né? São os frutos do Espírito, fruto, a evidência. Falar línguas estranhas também não quer dizer que a pessoa é de Deus e está profetizando da parte de Deus, não, viu, irmãs? O inimigo, espíritos malignos também podem falar línguas estranhas. Nem sempre a língua estranha é uma evidência do batismo com o Espírito Santo. E assim eu creio na linha armínio-wesleyana, que é a linha doutrina que eu sigo, armínio-wesleyana. Então, irmãs, não é a doutrina calvinista que eu sigo, não, irmãs. O que eu sigo aqui, o que eu falo aqui, é nessa linha armínio-wesleyana. Qual a diferença, irmã Raquel? Nessa linha armínio-wesleyana, a cada dia há um processo de santificação. A cada dia você precisa buscar em Deus a santificação. E isso é a linha que eu acredito. Agora, os calvinistas, eles acreditam em outras coisas, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Não, irmãs, não. Nós acreditamos que o processo de santificação é diário. A cada dia a carne ela precisa morrer e você precisa cultivar esse fruto do Espírito Santo, que está aqui em Gálatas. Olha aqui, ó. Digo, porém, andar no Espírito, jamais satisfareis as concupiscências da carne. E ele vem falando aqui de várias obras da carne. Então, uma das evidências que é uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que tem esses frutos aqui, ó, do Espírito, ó. Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse talvez seja o mais difícil, domínio próprio. Então, irmãs, em nome de Jesus, não vamos nos basear somente em dons, mas no desenvolvimento dos frutos, que na verdade é um fruto que se reverbera em vários outros, esses que eu li aqui. Então, irmãs, em nome de Jesus, né, em nome de Jesus, os dons eles existem, estão no Novo Testamento, nós precisamos estar muito atentas
ao que Deus está falando aqui. Atenta a várias situações. Não basear a nossa fé, não acreditar muito. Para você falar que é um homem ou uma mulher de Deus, você precisa conviver com a pessoa, ter ali um bom tempo com aquela pessoa. Nada mais revela o caráter de uma pessoa ao dirigir. Ao dirigir. Anda com a pessoa, né? A pessoa dirigindo no trânsito. Como é que a pessoa se comporta? Então, irmã, isso demanda tempo, isso demora, porque na direção revela-se um pouco do caráter, ou até muito para outras pessoas. Então, irmãs, vamos ficar atentas, viu? Que Deus abençoe e até aqui. Paz.